Então, eu estou fazendo aqui esse vídeo para a gente ver como é que funciona o processo de automação de workflows no GitHub. A gente aqui nesse caso está falando do GitHub Actions. O GitHub Actions, ele é uma funcionalidade que tem aqui no GitHub, a qual você pode automatizar ou fazer uma automação, por exemplo, de deploy. Então, eu posso automatizar o processo de deploy. Sempre que eu precisar de alguma alteração no meu front-end aqui, por exemplo, eu posso fazer uma automação utilizando o GitHub Actions para que quando eu mande a alteração para o repositório, ele consiga fazer o deploy automaticamente para não ter que ficar acessando via FTP e enviando os arquivos manualmente, porque eu não já estou mandando lá para o repositório. Então, toda vez que eu mandar a atualização para uma branch, para a principal, por exemplo, aquele código que está na principal, ele vai automaticamente para a produção. Isso facilita o deploy, né? Porque o desenvolvedor já só manda lá para o repositório uma coisa que ele já testou e automaticamente o GitHub Actions se encarrega de fazer o envio para o servidor onde está rodando, porque são coisas diferentes, né? Esse site aqui, ó, ele está rodando em um servidor Linux fora do GitHub. Então, quando eu mando uma atualização, eu utilizei o GitHub Actions para permitir que o que eu fizer de alteração no código, quando mandar, né, para o GitHub, ele vá lá no meu servidor e bote lá, substitua, faça a atualização sozinho, sem eu precisar ir lá e conectar no servidor, atualizar, entendeu? Puxar do repositório, tudinho, como a gente faz, certo? Então, eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo simples. Imagina que eu quero, né? Eu fiz uma revisão no texto e preciso trocar essa frase aqui por essa, certo? Então, eu vou pegar essa frase aqui, eu vou pegar só uma parte dela aqui, eu vou achar onde ela tá lá, copiei aqui, vou lá no meu VS Code, já abri com aquela home, aquela página home, deixa eu só fechar essas outras aqui, essas outras todas. Cadê? Close order. Aqui, ó, e dou um Ctrl F para buscar alguma coisa e colo aquele texto lá. Ele me mostra onde está aquela ali, né? Mas eu também poderia perguntar aqui ao chat, né? Posso simplesmente chegar aqui para ele, ó, e dizer: onde existe isso, especifique assim. Onde tiver aquilo, eu preciso que você mude e coloque isso. Veja bem que eu não precisaria nem saber HTML nem nada para fazer essa alteração aqui, né? Simplesmente dando um prompt ali, ele vai fazer a alteração para nós. Como é que eu acho que eu errei o prompt ali? Assim. Então ele vai procurar no arquivo HTML tudinho, onde tem aquele texto, e vai substituir pra gente, Waves. Então, da mesma forma que eu faço essa alteração, eu poderia estar fazendo outra alteração mais avançada, né? Pedindo, solicitando alguma coisa, ó, também aqui, ó. Vou dizer que sim. Ó, ele tá falando que atualizou na linha 286, tá certinho aqui, ó. E agora tá igual. Lá no no site tá assim, ó. E aproxima do topo. E aqui agora tá como aproxima você do topo. É só essa modificação. Aí eu vou fazer o que agora? Eu tenho o GitHub, um plugin aqui do GitHub instalado, e eu tô conectado na minha conta do GitHub e aqui também, tô logado. Tá vendo aqui, ó, se você vir aqui, ó. Tá vendo? Tô logado no meu GitHub, certo? Então, a extensão que eu instalei, ela aparece aqui, ela sugere aqui, ou até aquela mensagem lá que você vai mandar no repositório, ela vê o que você fez e sugere ali. Eu vou fazer um commit aqui para você ver como é o processo de atualização. Então, fiz a atualização no arquivo que eu precisava,
né? Fiz a minha atualização, estou usando a branch main, dev aqui e acabei de mandar, ó, tá vendo? Eu mandei aqui, ó. Ó. Tá vendo que ele fica um histórico aqui, tudo. Aí, agora a gente vai fazer o quê? Aqui eu mandei, né? Eu preciso vir aqui no meu repositório e vir aqui em pull request. Fechar isso aqui que a gente não vai precisar mais. Aí, ó, tá vendo? Ó, ele já percebeu que tem alguma coisa nova lá na minha branch dev. Tá vendo? Eu tenho aqui duas branches. Aí eu vou... Quando eu faço um pull request e ele é aprovado, automaticamente inicia o processo do GitHub Action. É assim que está configurado. Tá, mas onde é que eu faço isso? Onde é que eu vejo isso? Como é que isso funciona? Lá no repositório, você precisa criar essa pasta aqui, ó, .github, e colocar aqui uma pasta chamada Workflows. Aí dentro dessa pasta Workflows, você fala o que vai acontecer quando acontecer alguma coisa. Aí aqui eu estou dizendo que quando rolar um commit, eu vou me conectar lá no meu servidor e vou mandar os arquivos para lá via SSH, entendeu? Aí é isso. É assim que a gente configura o GitHub Actions para quando a gente fizer o deploy lá naquela branch main, ele pegar aqueles arquivos e jogar lá para o servidor web onde está hospedado o site, entendeu? Na hospedagem. Mas aqui ainda não concluiu, então eu fiz a alteração, mas se eu vim aqui no site, eu mandei lá para o Git, mas se eu vir aqui no site ainda fica aproxima do topo. E não é assim que está no arquivo agora. Eu não já alterei, já mandei para lá, só que eu preciso fazer um pull request aqui para poder ele pegar aquilo ali para a produção, entendeu? Porque eu mandei para uma branch chamada dev. E essa não é a branch principal do projeto lá, né? Ele não tá ele tá configurado para quando chegar na main, ele fazer o deploy, entendeu? Sempre quando eu mando para dev, beleza, eu mandei, mas ele vai ficar lá, ele não vai botar direto aqui na home. Ele tá vendo que ele tá o mesmo ainda. Aí, por quê? Isso foi configurado aqui no GitHub Actions, entendeu? Aí, como é que a gente vê isso funcionando? Eu preciso criar o pull request. O que é o pull request? O pull request nada mais é do que a revisão de alguém que sabe o que você tem que fazer e foi olhar o que você fez e ele vai aprovar ou não, né? Ou sugerir melhorias, essas coisas, entendeu? E aí eu nem vou sugerir nada aqui, só vou aplicar porque foi uma alteração muito simples aí, eu só para vocês verem mesmo como é o processo de solicitação para que o seu código entre em produção. É isso que está ocorrendo aqui. Aqui eu vou fazer o merge e vou enviar. Quando eu enviar aqui, ele conseguir fazer o merge, olha, ele conseguiu fazer, ó, ele fez o merge e mandou para a branch principal. Se eu vier aqui no HTML daqui, eu consigo ver que ele já mudou e tal. E aqui ele não mudou ainda, talvez porque agora que vai rodar o GitHub Actions aqui, ó, tá vendo? Se você ver agora, ó, tem até uma bolinha aqui, ó. Ó. Vou atualizar aqui para ele. Ó, ele já rodou e já fez, ó, o deploy lá. Não deu nem tempo de ver direito, acho que em segundo foi agora, tá vendo? Então depois quando ele reconheceu o pull request que eu acabei de fazer, ele vai lá, pega aquele pull request, né, vê o que foi alterado, né, bota lá na produção e manda os arquivos lá, beleza? Então, se a gente vir aqui, esse do topo que aqui aproxima, deve ficar agora, aproxima você, né? E aqui já lá no celular, aproxima você do topo, certo? Então é assim que a gente configura o nosso VS Code e o GitHub para ele utilizar a funcionalidade do GitHub Action para fazer deploy automático das nossas aplicações quando a gente mandar o código para a produção, certo? Então eu mandei lá para a branch de desenvolvimento, depois eu mandei ele para a produção, é assim que a gente faz. Para manter a segurança, porque se você manter direto o código, as alterações, tudo na main, ele vai direto e às vezes acontece de ir com erro, né? Então se você tem uma branch intermediária entre a main, que é a principal, é sempre melhor, entendeu? Porque você garante que só o que foi para produção foi o que foi revisado, beleza? Então assim que a gente trabalha por aqui, eu espero ter ajudado vocês aí e tamo junto aí, qualquer coisa, se tiver alguma dúvida aí é só falar, beleza?